proteja a sua casa, proteja seus filhos. Eu quero focar hoje a questão nesta série sobre os filhos, sobre a nossa descendência. Queridos, eu espero mesmo no Senhor que você esteja sendo convencido pelo poder do Espírito Santo e pela palavra de Deus em relação à seriedade, à batalha espiritual que existe, que é real. Não é historinha da caronchinha, não. Caronchinha, sei lá como é que é um lance aí, mas não é historinha para boi dormir, não, querido. É real, acontece. E o inimigo das nossas almas, ele não brinca em serviço, ele quer mesmo destruir tua vida, tua casa, e ele quer fazer isso de alguma forma. Então nós queremos nesta noite falar sobre a proteção, a cobertura espiritual com relação aos nossos filhos. Provérbios capítulo 14, verso 26. Você pode ler comigo, por favor, bem alto? Vamos lá. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Quem tem a fortaleza segura é aquele que teme ao Senhor. Se você buscar desde o início desta série, pastor, eu já me esqueci de muita coisa, compre os DVDs, adquira os DVDs, ou vá à internet se você tem acesso. Todas estas mensagens estão lá no canal da igreja no YouTube, para você assistir 1, 2, 10 vezes, quantas vezes quiser, para você assimilar, aprender, de forma que verdadeiramente na tua casa aconteça uma proteção do Senhor sobre a tua família. Esse é o nosso desejo. O inimigo tem atacado ferozmente muitas famílias, e nós temos sentido uma opressão muito grande do inimigo, em especial desde que começamos esta série de mensagens, porque ele tem sido descortinado. As mentiras dele têm vindo à tona através do esclarecimento da palavra do Senhor. Muitas pessoas que tinham em casa essa legalidade, esse ponto de apoio, estão procurando mudar de vida, de atitude, ter uma vida limpa mesmo na presença do Senhor. Amados, nós precisamos tomar atitudes que nos levem a uma nova disposição, não só mental, mas física. Física, sim, Senhor. Eu já tenho dito aqui, o povo de Deus é um povo limpinho, um povo cheirosinho, um povo arrumado, não é? Nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Impressionante, uma das coisas que acontecem quando uma pessoa vem para Jesus, ela fica mais bonita. Você viu na revista o mês passado, meu irmão, vocês são lindos. Eu estava lá, o que eu vou escrever? Aí o Espírito Santo fala para esse povo que em Jesus, eles são lindos, eu torno eles lindos. Eu tenho assistido alguns programas de televisão, e é muito comum lá nos Estados Unidos, eles são conhecidos como os acumuladores. São pessoas que não conseguem se desfazer de nada. Começa guardando alguns cacarecos dentro de casa. Vai juntando parafuso. Ô queridão, fala a verdade. Para que você está guardando aquele parafuso na tua casa? Você não vai usar esse trem. Sabe por quê? Porque quando você precisa de um parafuso, você não procura. Você vai lá na Vila Romana e paga 5 centavos e você leva o parafuso do jeito que você quer, novinho, sem ferrugem. E eu demorei para aprender isso aí. Eu tinha também, pergunta para Ana, quando eu voltei lá do curso de missões, eu tinha um monte de ferramenta, eu tinha um monte de prego, parafuso, torto, enferrujado, prego torto, eu colocava o prego, eu desentortava, deixava ele retinho, guardava, tinha aqueles potinhos de maionese, de vidro, ia guardando tudo aquilo lá, e comprei, fiz prateleiras no fundo, tinha 5, 6 prateleiras, cheio de ferramentas, cheio de um monte de coisa. Aí um dia eu precisava fazer não sei o que, eu saí da igreja, fui lá em Tupã, era a casa dos parafusos, comprei o que eu tinha que comprar, baratinho, voltei e fiz. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, ô Bocó, por que você ele dá uma chapuletada, por que você tem esse monte de coisa guardada aí? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Não tem razão, não tem motivo. Aí eu me desfiz. E não era nem questão de dar para alguém, porque eu tinha que jogar fora, coisa velha. Ferramentas que davam para usar, eu doei para outras pessoas. Hoje, minhas ferramentas estão numa caixinha assim, ó. É um martelo, um alicate velho, uma chave de fenda. E quando eu preciso usar, eu chamo o Magno para cuidar das coisas lá em casa.
Já estou quase doando essa caixinha também. Aí, meu irmão, você vai guardando um monte de coisa dentro da sua casa. Não, porque isso aqui era da minha bisavó, ela guardava. E daí, se ela não jogou fora, você vai ficar guardando o lixo dela? Oi, joga fora, rapaz. Não estou falando de uma lembrança, de uma foto, mas tem um monte de coisas que vêm de geração em geração. Aí, lá na sua casa, queridão, é aquele vucu-vucu, aquela bagunça, não tem organização, não tem nada, é que minha casa é apertada. Se é apertada, joga fora e vai viver do jeito que você pode, cara. Ui, não estou entendendo os negócios assim. Então, presta atenção. Assim como o lixo está para os ratos, ou os ratos estão para o lixo, sujeira não chama rato, não chama barata, assim a bagunça na tua casa, na tua vida, atrai os demônios, é legalidade para eles. É assim, querido. O demônio quer ver tua casa, sabe, tua vida não só pessoal, relacional, mas também, amado, a sua organização. Como é que é o teu quarto lá? Hein? Os adolescentes, os jovens aqui. Uma vez eu entrei no quarto lá de casa das meninas, tirei uma foto e falei, isso aqui vai para o Instagram lá. Aí eu ameacei, agora está mais arrumado o negócio. Hã? Você já colocou já? Agora é assim, é terrorismo, né? É claro que às vezes tem um dia que é corrido, domingo, por exemplo, a gente fica na... Claro, meu irmão, mas tem gente que fala assim, para que eu vou arrumar a cama? À noite eu vou desarrumar de novo. Coisa de gente porca. É um pensamento que não vem de Deus, não. Isso vem do inferno, querido. Fala a Deus. Fala a Deus. Você precisa arrumar a cama, não. Eu vou desarrumar à noite. Aí tem um colega nosso, né, o Eliezer? Aí ele falava assim, vocês tomam banho todo dia porque a mulher de vocês obriga. Não é da igreja não, querido, não é da igreja não. É um camarada que está divorciado aí, não é isso? Não falava ou não falava? Eu não tomo banho não, tomo banho uma vez por semana. Nesse calor, nesse frio de Araçatuba, uma vez por semana, mesmo a hora que vai tomar banho, o urubu desce, achando que é carniça. Misericórdia, mano. Meu irmão, isso é sério. Tua casa tem que ser organizada, teu lar tem que ser organizado. Porque Jesus nos dá esse exemplo. A Trindade é organizada. Olha a criação. Olha como Ele fez. Olha para o seu corpo humano. Olha para a natureza. Tudo tem um ciclo. Não é verdade? Olha para o ciclo da água, que é uma coisa tão simples hoje para nós. Que vem do gasoso, depois para o sólido, condensa e olha os ciclos que Deus colocou. Tudo tem uma ordem cronológica, tem uma razão de ser, tem uma razão de existir. Porque este Deus é um Deus organizado e nós precisamos ser a expressão disso. E quando existe a desorganização, querido, isso nós vamos passando também para os nossos filhos, vamos passando adiante. Proteção espiritual começa em casa, não começa na igreja. Os pais exercem um papel fundamental na vida dos seus filhos. Porque assim como você é pai, seus filhos serão. Tal pai, tal filho. Porque o que as crianças veem, elas fazem. A primeira proteção espiritual começa dentro de casa. Eu queria que vocês entendessem 3 pontos apenas nesta noite. Nesta mensagem. Queridos, esta mensagem tanto é para mim, assim como que, pelo fato de ser pai, ter filhos, esta mensagem é para você que ainda não é casado, mas é um pai em potencial. Esta mensagem é para você que já tem filhos casados, porque a sua influência sobre a vida dele não termina, não acaba. Então esta mensagem é para todos nós. Coisas terríveis têm acontecido. Ontem mesmo o Conselho Tutelar, através de uma denúncia, fechou uma festa promovida por 5 adolescentes. 4 mulheres de 15 anos de idade. Lá nessa festa não tinha bebida não. Era open bar, de vodka, tequila, cerveja.
Já é a terceira festa fechada nesse mês organizada pelo Facebook. 2 destas 5 eram evangélicas. E aí, o que teu filho anda fazendo? Onde que teu filho anda estudando? Quando ele sai à tarde, quando ele vai posar na casa do colega, da colega, ou tem prova, tem que fazer trabalho, estou indo fazer trabalho, pai. Você não está nem aí, cara. Você não sabe o que ele está assistindo no celular, não sabe o que ele está vendo no celular. Eu tenho que respeitar o meu filho, como é que chama? A privacidade dele. Vai, queridão, isso, deixa que o demônio cuida mesmo. Confia a privacidade do teu filho para a internet, sabia? Aí você não entende nada de tecnologia, teu celular é um pezinho de cabrito que você só faz ligação. Aliás, o celular deveria servir só para isso, né? Mas o teu filho não, o celular dele, uma das coisas menores que faz é ligação, porque na verdade ele nunca tem crédito, é sempre assim. Quando é para ligar mesmo, ele usa o teu. Mas ele vive o dia inteiro no celular. Você nunca parou para pensar, não? Esse trem não tem crédito. Quando é para ligar, usa o meu. Mas por que ele vive colado nesse trem? O que ele faz? Não, você não está nem aí. Não me importunando, não me enchendo as paciências, tá bom. Eu quero que através dessa palavra, dessa mensagem, você aprenda 3 coisas. A primeira delas é em relação à sua aliança com o seu filho. Se a gente quer proteger nossas crianças, não é só ser durão, não é só ser o autoritário dentro de casa. Você tem que entender uma série de questões espirituais em relação à sua casa, em relação à sua família. O primeiro é o caminho de um homem e uma mulher. Você tem que entender essa aliança com seus filhos. O caminho de um homem e uma mulher, o casamento e a vinda dos filhos são etapas fundamentais no desenvolvimento humano. Os psicólogos de plantão aqui que podem dizer, tenho certeza que concordam, não é uma questão tão simplesmente bíblica, é uma questão do ser humano. Nós precisamos, isso faz parte das etapas da vida. Esses 2 últimos ajuntamentos são tão profundos e misteriosos quanto o nosso relacionamento com Deus. Isso são alianças. Tanto esse Deus faz uma aliança conosco, quanto o meu relacionamento com a minha esposa é uma aliança, e os meus filhos também são uma aliança. A gente vê lá em Gênesis 15, versículos 12 a 20, Deus fazendo uma aliança com Abraão. Ela é a base do nosso relacionamento com Ele. Quando Deus faz uma aliança, aprenda uma coisa, Ele estabelece as condições. Quando Deus faz uma aliança, Ele não chega para você, quais são suas condições? Oh Deus, tem gente querendo colocar as condições suas para com Deus, neste estabelecimento de aliança com Ele. Deus, eu vou te servir, mas olha, isso aqui eu não abro mão. Meu irmão, esquece, não tem discussão. Vá lá para Gênesis 15 e veja. Ele faz para Abraão, falou, a minha aliança é essa, eu proponho isso, ou você está dentro ou você está fora. É assim. Então, para você aprender bem, quiser anotar, escreva aí, o que é aliança? Aliança são acordos solenes, que ligam as partes umas às outras em relações permanentes, definidas, com promessas específicas, com reivindicações e obrigações de ambos os lados. As alianças são seladas com sangue, pois no mundo espiritual o sangue tem um valor inigualável e quer dizer que se pagou alto preço. Por isso que Jesus, Ele é o responsável pela nova aliança, através do sacrifício que Ele fez. Você nunca parou para pensar que o teu relacionamento é uma aliança de sangue? Você não entendeu que é por esse motivo que Deus, Ele fala, por favor, me obedeçam. Eu tenho o melhor para vocês, não cometam o pecado da fornicação, ou seja, o sexo antes do casamento. Por quê? Porque o sexo é uma aliança de sangue. O sexo é uma aliança de sangue.
E o diabo, sabendo disso, por conta da profundidade espiritual que há nisso, e o homem se lançando nisso, veja se não é através do sexo que as piores torpezas da humanidade acontecem. É o adultério, é a prostituição, é a pedofilia, e por aí vai, queridos, e por aí vai. Porque no âmbito espiritual isso é muito poderoso, e o diabo pega o que Deus criou, deturpa, estraga e dá para o homem, e o homem vai lá e se alimenta daquilo. Quando Deus fala, se guarde para o casamento, não é porque Ele é chato, Ele não quer que você aproveite, pelo contrário, Ele quer que você aproveite ao máximo o que Ele deu para você. Só que quando você faz essa aliança de sangue antes do tempo, isso vai trazer consequências para o resto da tua vida. Para o resto da tua vida. Não dá certo aquele relacionamento com aquele namorado, você está 50 anos casado, com um outro homem, e o diabo joga muitas vezes na tua mente aquilo que você fez lá no passado, há 50 anos atrás, com aquele outro homem. Porque aquilo foi uma aliança de sangue. Seja o homem com outras mulheres. E isso quer roubar tua alegria, tua paz. E as pessoas hoje estão dizendo, é normal, pastor. Preciso nem falar do homossexualismo, não é? Preciso entrar nesse mérito? Em relação a esta ligação, essa aliança nossa com os filhos, então se eu tenho uma aliança de sangue com a minha esposa, estão convencidos, sim ou não? Preciso trazer um médico para falar que há uma aliança? Não, né? Ok. Então, da mesma forma, do filho eu não preciso nem dizer. Hoje tem DNA. Antes do DNA, qual que era a primeira forma de provar que um filho era seu ou não? Exame de sangue. Porque ele tem que ter o sangue do pai ou da mãe, tem que ter, tem que ser, né? Dois O positivos não sai um que não é nada disso, um A, não existe. É sangue do meu sangue. Então os nossos filhos eles são aliançados conosco através do sangue. Então, em relação a isso, a essa ligação, essa aliança que temos com os nossos filhos, isso também gera na sua vida sobre eles uma autoridade espiritual. Lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, diz assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Autoridade espiritual. Deus também diz em 1 Pedro 2,13, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Efésios 6, de 1 a 4, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Provérbios 20, se alguém amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Por que isso? Por que isso, queridos? Porque o Senhor já determinou, através dessa aliança, a autoridade. Você viu? Tanto a autoridade, nós precisamos nos submeter às que são constituídas lá fora, desde que as mesmas, no que estão dizendo, não nos orientem e nos forcem a fazer nada que é contrário ao que Deus mandou, porque Ele é a nossa autoridade máxima, a nossa aliança de sangue é com o Senhor, mas temos que honrar também as autoridades constituídas, e os textos que eu disse em relação aos pais. Então vocês são autoridade sobre os seus filhos, e vocês, filhos, precisam honrar a autoridade dos seus pais.
Eu vejo falha hoje dos dois lados, mas primeiramente a falha dos pais. Porque o pai não está exercendo essa autoridade. O pai não está chamando seus filhos para junto, para perto, para conhecer, para conversar, para falar, para orientar, para motivar, para inspirar. Teus filhos hoje são inspirados pelo pastor, pelo líder de jovens, lá na escola. Rapaz, como é triste ver, agora esses tempos atrás morreu um tal de Chorão aí, né? Jovens e mais jovens chorando por um camarada que era um viciado em cocaína, um cheirador de cocaína. E no Facebook, é coisa mais... Aí, meu irmão, dá vontade de entrar pelo Facebook, pegar o camarada do outro lado, das minhas ovelhas, né? Porque até a ovelhinha minha, eu vi lá prestando homenagem ao Chorão. Pô, parabéns. Vai lá, chora pelo Chorão. Chore pela alma dele que foi para o inferno. Mas as homenagens que eu vi, não, colocando, elogiando o cara que vai fazer falta. Vai fazer falta! Um viciado cheirador de cocaína, rapaz. Que exemplo é um homem desse para a sociedade? Que exemplo é um Cazuza para a sociedade? Que foi lá da nossa década de 90, mas que até hoje ecoa o testemunho desse camarada. Que testemunho pode dar uma Lady Gaga para você, rapaz? Hein, moça? E teus filhos estão tudo nessa daí, meu irmão. E você, pai, não está exercendo autoridade nenhuma. Porque você é um omisso. Ele não me dá trabalho agora? Tá. Só que o diabo está trabalhando na surdina, porque ele não brinca em serviço. Ele não te dá trabalho agora. Mas você vai ver lá na frente as consequências dessa sua omissão. Então, filhos, obedeçam e honrem seus pais. Pais, sejam a autoridade dentro de casa, que Deus te levantou através dessa aliança de sangue com seus filhos. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus. E exerça com amor, inspiração, dedicação e submissão à palavra essa autoridade sobre a vida dos seus filhos. Segunda questão, dentro dessa aliança com os filhos, eu vejo o legado espiritual. Não só autoridade, mas o legado. Eu e você precisamos deixar um legado para os nossos filhos. É impressionante, tem camarada que vive uma vida só para poder deixar riquezas, herança. Tem pai que fala, não, eu tenho que me esforçar, que eu tenho que deixar uma casa para cada filho, eu tenho que deixar não sei o que para cada... Meu irmão, prepara o caráter do teu filho, faça do teu filho um homem de caráter, um trabalhador, e pode ficar tranquilo que ele vai ter sustento para o resto da vida. É impressionante. Aí você não investe no caráter do teu filho, você não deixa um legado espiritual para ele, você supre ele de todas as formas materiais. Você morre, em um ano ele acaba com tudo que você deixou. Porque enquanto você está trabalhando no material, o diabo está trabalhando no espiritual do seu filho. 1 Pedro 1,18 diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Lamentações 5,7. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas. Então o que eu faço hoje gera um legado na vida do meu filho? Sim, porque esta é uma lei espiritual que o Senhor já instituiu. É dessa forma. Isso não faz abrir teus olhos, querido. Isso não faz você acordar. Isso não faz você desejar ser um homem melhor, uma mulher melhor. Esse foi o fútil legado, a vã maneira de viver, que muitas vezes nos é imputada por tradição, que vem de pai para filho e papapá. E tudo isso é capaz de engessar o nosso comportamento, comprometer o desenvolvimento da nossa personalidade. Quando você peca, você abre uma brecha na vida dos seus filhos, pois você é autoridade sobre a vida dele. Você tem uma aliança. Estes são
pecados. Esses pecados são brechas espirituais que geram consequências e influências em sucessivas gerações, como a gente vê, por exemplo, em Êxodo 20, versículo 5, eu sou o Senhor, visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Agora preste atenção no seguinte, para não falar que eu estou ensinando heresia aqui. É importante esclarecer que os filhos levam as consequências das nossas iniquidades e não a culpa do pecado dos pais. Vou repetir. Eu estou falando sobre as consequências da nossa iniquidade. Os nossos filhos sofrem, os nossos filhos levam a consequência, não a culpa é sua. A culpa, você paga o preço por ela, você se acerta diante de Deus. Mas a consequência da tua iniquidade, a tua geração vai pagar também. Exemplo, é como uma gestante. Que culpa tem um bebê no ventre da mãe de uma gestante com HIV positivo? Ela tem uma chance de nascer se não houver contaminação durante o parto, mas aí aconteceu a contaminação, aí ela vem para esse mundo e ela não fez nada ainda, nem bem nem mal, ela só nasceu, tadinha, e já foi contaminada e vai ter uma vida inteira com HIV. Ela tem culpa? É justo isso? E uma criança que nasce, e já no nascimento vem em berço de ouro, ela já recebe como herança milhões e milhões e milhões, ela vai ter dinheiro que para gastar tudo vai levar uma vida inteira. Para gastar bem gasto. É justo isso? Isso não tem a ver com justiça, isso tem a ver com consequência. Então o que você faz gera consequência no âmbito espiritual e físico da sua descendência. E muitas vezes estamos tão preocupados só com o nosso próprio umbigo, com as nossas próprias coisas, que nos esquecemos disso. O pecado geracional causa iniquidade hereditária, que é o efeito. O efeito sobre isso está justamente sobre a vida dos filhos, onde gera o comportamento. Entendeu? O pecado geracional, o meu pecado, ele gera a iniquidade hereditária, que é justamente o que eu acabei de falar, a consequência dos nossos atos. Nós já fizemos isso em casa. Eu e minha esposa reuni nossas filhas, principalmente a mais velha, nos ajoelharmos na nossa torre, chorarmos juntos, impormos nossas mãos sobre a vida dela, e como autoridade espiritual sobre a tua vida, aliançados como somos por sangue, eu sou a autoridade espiritual sobre a tua vida, eu quebro toda a cadeia de iniquidade sobre a tua vida em nome de Jesus. Tudo aquilo que eu no passado gerei em ilegalidade, eu quebro sobre a tua vida. Não vai passar adiante, em nome de Jesus, por misericórdia ao Senhor. E eu começo a me esforçar, querido, a trabalhar agora, para que verdadeiramente isso seja quebrado. Não adianta você impor, não adianta você abençoar, não adianta você quebrar e dar legalidade novamente. E esse pecado na tua vida, a culpa é sua, mas a consequência é gerada na vida dos filhos. Você não vê isso nas famílias? Quem sabe isso não está acontecendo perto de você? Quem sabe isso não acontece na sua casa? Quem sabe você não está vivendo isso? Herança espiritual não se fundamenta no direito, mas na filiação. Como a gente assistiu no vídeo, logo no início, nós ensinamos e também legamos aos nossos filhos uma série de consequências dos nossos atos, das nossas atitudes. Ninguém vive sozinho ou para si, queridos. Os nossos atos têm reflexos. Exemplos de atos são suscetíveis à iniquidade que geram nos nossos filhos. Por exemplo, envolvimento com ocultismo, feitiçaria. Não vou me adentrar muito, porque eu já falei sobre isso nessa série também. Esses demônios, uma vez que você deu brecha lá atrás,
Quem sabe pessoas que foram consagradas lá atrás, pessoas que se envolveram, eles vão entrando mesmo, e eles já vêm com sede, com voracidade, eles querem não só você, mas a sua descendência. Sociedades secretas, roubo, pessoas que defraudam, defraudação ao próprio Deus, pecados escravizadores. Mas vamos continuar. Dentro dessa aliança espiritual, desse primeiro ponto, a terceira característica que eu quero destacar com vocês é a cobertura. Porque aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Então, onde começa? Por ser você, essa autoridade tem que começar na tua vida. Não adianta pelos filhos, tem que começar em você. A responsabilidade é tua, começa na tua vida, na tua casa. Por ter autoridade, você tem ligação direta a 3 áreas fundamentais na vida dos seus filhos, que é a identidade deles, e você pode trabalhar de forma que essa identidade seja preservada, sua autoestima, ajudá-lo a ele aceitar-se como ele é. Você tem papel fundamental nisso, você é autoridade. Você precisa trabalhar, querido. Você tem que cobrir o seu filho. Você é que tem que chegar para o teu filho e falar: tu é homem, cabra. Tu é mulher, tu é princesa. Tu é princesa do Senhor. Você vai ser uma mãe maravilhosa. É você que tem que dizer isso. É você que tem que gerar e reafirmar essa identidade dentro de casa. Aí você não fala nada, ela vai ouvir na escola. Vai ouvir na televisão. Aí ela vai ouvir o que ela quiser. Você tem que cobrir o seu filho, você tem que gerar essa identidade, preservar a identidade dele. Tem certas coisas que ele vai tomar a decisão. Não estou falando que você vai dizer tudo que ele vai ser. É claro que ele vai ter decisão de escolha, se ele vai ser um médico, vai ser um comerciante, vai ser um funcionário público, vai ser qualquer, não sei. Mas em relação a identidade que o Senhor já afirmou que Ele é, você é autoridade para fazer isso. Sabia que tem lugar no mundo que na hora de fazer a certidão de nascimento já não tem mais opção homem, menino ou menina, não existe mais. Porque isso aí ele vai ser quando escolher mais para frente. Sabia disso? Já existe. Você sabia que Dona Marta Suplicy está tentando também fazer esses tipos de coisa aqui no Brasil? Você está tão preocupado assistindo novela, né, queridão, que você nem quer saber o que está acontecendo lá nos autos do Congresso. Abra os seus olhos espirituais, comece a participar, comece a ver, a orar, a interceder. O que mais? Seus relacionamentos que geram saúde emocional, querido, você preserva isso, que é a construção do padrão de confiança. Sabe de uma coisa? Sabe do que eu me lembro? Eu me lembro criança. Meu pai às vezes dando uma correção ou me exortando, mas ele chegava para mim e falava, eu nunca me esqueço, ele apontava o dedo para mim e falava, você é um líder. Você é um líder. Mas você tem que aprender, Marcelo. As coisas não são do seu jeito. Tem que ser assim, aprenda. Eu ia pedir para fazer alguma coisa, uma ajuda na tarefa e tudo mais. Às vezes eu não sabia fazer. Ele vinha, me exortava. Olha, você tem que ser mais dedicado, rapaz. É assim, assim, assado. Abre mão da preguiça. Você é inteligente. Você é capaz. Meu pai sempre disse isso para mim. Ele me exortava, mas ele reafirmava aquilo que eu sou, aquilo que eu deveria ser. Nunca me chamou de burro, nunca me chamou de incapaz. E às vezes é algo que você ouvia do seu pai e você vai reproduzindo. Estou falando que meu pai é perfeito, que ele errou em muitas outras partes. Em muitas outras áreas ele errou. Estou falando de uma que ele acertou, tão bem acertadinho que me marcou.
E às vezes esse pecado, essa iniquidade que vem sendo desde o teu bisavô, que fazia assim com o teu pai, com o teu avô, com o teu pai, e isso você vai reproduzindo também. Meu irmão, não seja assim. Trabalhe essa herança, né? A sua herança que é aceita, é vivida, concretizar na vida do seu filho o propósito para o qual ele foi criado, em nome de Jesus. Segundo lugar, entenda importantes portas de contaminação espiritual na vida dos seus filhos. Coloque-se em pé, por favor, em nome de Jesus. Leia comigo 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, bem alto. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto, leia o segundo ponto comigo, guarda no teu coração, coloca aí. Entenda importantes portas de contaminação espiritual em seus filhos. Pode se assentar. Eu fico impressionado porque todo pai se preocupa com a questão da febre, todo pai se preocupa com a questão de roupa, dos estudos, mas nós nos esquecemos que os nossos filhos são seres espirituais. Os nossos filhos são seres espirituais e nós não damos o mesmo valor às necessidades espirituais dos nossos filhos como nós damos para as questões físicas, para questões do cotidiano, como eu acabei de falar, de estudo e roupa e tudo mais. Impressionante como a mãe se preocupa em dar a roupa melhor, tem que ser a melhor marca. Se você pode dar, que dê, amém, não tem problema não. Pode dar. Mas que aquilo que você supre para ele em saúde, em roupas, em coisas materiais, meu irmão, supra pelo menos o dobro no âmbito espiritual, porque o teu filho é um ser espiritual. A gente tem que se preocupar mesmo com isso. É válido lembrar que os nossos filhos também já nasceram em pecado. Salmo 51, versículo 5 diz: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu a minha mãe. Gênesis 8, 21, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a sua. Então, algumas portas que você tem que se preocupar em relação à vida espiritual do teu filho. Por exemplo, a porta da mente. Se entra lixo, sai lixo, porque a boca fala do que o coração está. Então, meu irmão, TV, filmes, internet, músicas, a escolha das literaturas, que tipo de literatura teu filho anda lendo. Às vezes em tarefa de escola, vai pegar esse livro aí, rapaz. Procura saber o que esse livro está ensinando. Tem desenho infantil, onde os princípios homossexuais estão sendo inseridos, amados. Você tem que ser o primeiro. Minha irmã, você que administra o seu lar, por favor, seja mais atenta, participe, leia. Compre livros em nome de Jesus. Está chegando o momento. Nós vamos ter o nosso cantinho, o nosso lugar. E eu creio, em nome de Jesus. Logo a gente volta a conversar. Mas Deus está agindo, Deus está movendo. Um lugar não só para a gente se reunir aos domingos à noite, mas um lugar que seja nosso o mês todo. Ali a gente vai poder montar uma grande livraria. Não dá para ficar montando livraria aqui, tirando. A gente dá o básico para vocês. Mas eu quero ter uma livraria grande, com uma vasta extensão de boa literatura. Literatura para crianças, literatura para adolescentes. Eu pegar esses descontos que muitas vezes nós, igreja, temos e repassar para vocês, para que o povo seja equipado. Vamos dar boas coisas para os nossos filhos. As músicas que vocês estão ouvindo, que eles estão ouvindo, meu irmão, tem que participar de tudo isso. O humanismo que está sendo ensinado nas nossas escolas, o humanismo ensina que Deus não é o centro. Ou o próprio relativismo, que relativiza o pecado, exclui um Deus absoluto, cada um tem a sua verdade, então está tudo certo, todo mundo está certo, tudo é verdade. O relativismo ensina isso hoje.
Uma frase muito comum do relativismo: todas as religiões levam a Deus, amém. Isso é um relativismo, não é bíblico isso aí não. O intelectualismo, o que não se pode explicar não é real. Então a fé nunca vou poder explicar. Como é que eu vou explicar a Trindade para você? Como é que a gente vai entender a profundidade de quem é Deus? Se Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Não tem como explicar isso aí. Eu aceito pela fé. Então o intelectualismo lança fora a fé. Isso está sendo ensinado nas nossas faculdades, os nossos filhos recebendo. Agora, se você trabalha desde a infância com o seu filho, ele chega lá forte. Ele chega lá convicto, e não é balela de professor ateu que vai tirar o teu filho do caminho do Senhor, porque essa é uma promessa que Ele já deu para nós. Ensina a criança no caminho que ela tem que andar, quando ela for velha não vai se desviar. A porta das emoções, proteja a emoção do seu filho, como o seu filho tem trabalhado suas emoções. Muitas vezes as emoções são portas de entradas para os demônios oportunistas, queridos, que se aproveitam das feridas para prender as pessoas com tristeza, desilusões, traumas, frustrações. Temos visto como nunca adolescentes, crianças deprimidas. E a gente fala, não, mas esse é um mal do nosso século. Mal do nosso século por causa da tua ausência, rapaz. Por culpa minha que não sento com as minhas filhas, não dou tempo de qualidade. Tua filha tem necessidade de falar e ser ouvida, você nunca está presente. Nada contra os psicólogos que são bênção para nós, aqueles que falam coisas coerentes, que nos ajudam. Tem muito psicólogo também, né, filha? Assim como tem muito pastor que só fala abobrinha, né? Mas tem muitos psicólogos que são homens e mulheres que são usados por Deus e têm abençoado muita gente. Mas essa necessidade aumenta por tua culpa de ausência, porque você não protege as emoções do seu filho. E proteger as emoções não é ser aquela patachoca que e não sei o que, fica. Não, querido. É ajudar teu filho a liberar perdão. Ajudar o teu filho a entender que ele não é o reizinho do universo. Que você vai sofrer nesse mundo perdas, conquistas, dias de vitória, mas também dias de fracassos. Aí teu filho tira uma nota baixa na escola, ela chega na tua casa, conta, a primeira coisa que você faz, acredita, né? Acredita tudo que o filho fala. Não estou falando que você não tem que acreditar, eu estou falando que você tem que buscar discernimento do Espírito Santo, querido. Porque teu filho pode sim estar contando uma grande mentira para você, porque uma das nossas reações humanas é a autopreservação. Então, às vezes eu sofro uma consequência lá na escola, aí eu tento contar uma mentira em casa para poder aliviar minha culpa. Aí eu chego em casa, conto um monte de balela para o meu pai, para a minha mãe. Aí o que você faz? Você chega na escola já soltando os cachorros com a escola, com o diretor, com o periquito, com todo mundo. E teu filho lá fala, então é assim, é só contar umas mentiras para o meu pai, ele vai lá, ele me defende com unhas e dentes e tal. Uma vez a Letícia chegou em casa, chorando, porque o menino, o que ele fez? Ele me empurrou, e o que você fez? Eu não fiz nada. Falei, então, você não tem uma supervisora lá que cuida? Tem. Você foi falar com ela? Não. Falei, então a culpa é sua. Na verdade, o meu desejo era ir lá. Quem que é esse moleque? Quem que é o pai desse moleque? Que eu vou ensinar educação para ele já que... O meu desejo era esse. Mas eu tenho que proteger as emoções da minha filha. Eu quero que a minha filha seja alguém que, quando se deparar com adversidades, não sente e chore, que fique em pé em frente à realidade. Então disse, da próxima vez, procure as pessoas que estão lá para cuidar de você. E assim aconteceu. E já não tem mais reclamação. Da outra vez o moleque empurrou, ela falou, empurrou de novo. Falou, bom, filha, melhor isso do que sentar e ficar chorando. O pastor ensinando a filha a revidar. Não é isso não. Mas
Cabe a nós proteger nossos filhos. A porta da mente, das emoções. O que você diz para o seu filho? Você é burra demais. Ah, você não tira boas notas como o seu irmão tira. Ah, você é chato desde o dia que você nasceu. Ó, tem dia que dá vontade de dar você para adoção, menina. Como é que alguém pode amar um gordo relaxado igual você? Essas palavras vão ficar gravadas no coração dos seus filhos e gerar problemas, vão ecoar por 50 anos. Quem sabe você, meu irmão, adulto, pai, está exatamente agora ouvindo os ecos do que o seu pai falava para você. Quebra hoje essa cadeia de iniquidade. Não faz isso continuar na vida dos seus filhos. Muda essa história. Pastor, eu sou fechado demais. Então você era, porque a partir de agora você vai se abrir, vai conversar, vai ser amoroso. Você não conseguir abraçar, então, mas agora você vai abraçar em nome de Jesus. Tenha cuidado com algumas atitudes que podem ferir seus filhos nas emoções. Rigidez na avaliação das tarefas. Você manda fazer alguma coisa, ele faz, mas tu é relaxado mesmo, ele não vai avaliando, querido. Cada um tem uma capacidade. Eu não posso avaliar a Letícia como eu avalio a Karen. Karen é uma adolescente, a Letícia é uma junior. Aí tem pai que coloca tudo dentro de uma bacia só e quer fazer do mesmo jeito. Discernimento, não é assim. Tem pai que só sabe criticar. Tem pai, tem mãe que é perfeccionista. Tem pai, tem mãe que não dá elogio. Ela vai lá, ela lavou a louça, sem ninguém mandar. Aí o pai fez, marca obrigação. Come, bebe de graça, o mínimo que tem que fazer. Pelo amor, dá um parabéns, filha, continue assim. Meu Deus. Quando você não cumpre as promessas que você faz, pressão emocional, acusações, intolerância, ausência do perdão. Como retirar uma palavra mal colocada, mal dita? Pastor, tudo que você está falando eu já fiz com os meus filhos. Como é que eu retiro essa palavra? É simples, peça perdão. Peça perdão ao seu filho, peça perdão ao Senhor. Verbalize o que está sendo retirado. Não faça só, vou pedir perdão para Deus. Você tem que verbalizar. Peça para o seu filho. Ah, mas eu vou perder a autoridade. Para, meu irmão, isso é mentira do diabo. Você vai ganhar a autoridade ao fazer isso. Peça perdão para o seu filho. Peça perdão ao Senhor e ao seu filho. Diga, eu tenho agido errado com você, mas eu quero ser diferente. Eu já fiz isso em casa, eu já pedi esse perdão para minha filha mais velha. Proteja as portas da vontade, proteja as vontades do seu filho. Ajude ele em relação às suas decisões. Ajude ele a ser sujeito às autoridades. Quando ele é sujeito à sua autoridade, meu irmão, ele vai ter facilidade também de se sujeitar à autoridade de Deus, da palavra. Isso vai abençoar a vida dele. Ensine limites. Isso vai trazer responsabilidades para a vida dele. Ensine que a obediência vai desviá-lo do pecado. E por último, em último lugar, entenda como se opor ao ataque das trevas. E eu quero encerrar com essa palavra, com esse terceiro ponto nesta noite. Eu quero encerrar de uma forma especial ainda este culto, onde os seus filhos estarão junto com você e você vai orar pelos seus filhos. Estarei em oração por você, hoje, agora, no final do culto. Seus filhos estarão com você. Daqui a pouco a Lídia, das crianças que estavam lá, vão entrar, vão ficar. Você vai impor as mãos e você vai orar mesmo para que haja uma proteção, para que seja quebrada a cadeia de iniquidade. Se necessário, hoje ainda peça perdão para os seus filhos. Para serem um pai melhor. Para você se opor aos ataques das trevas, em primeiro lugar, tenha consciência do problema espiritual. Uma mulher chegou a Jesus em Marcos 7:26 e rogava que Jesus expulsasse da sua filha o demônio.
E é interessante que o texto joga a luz dizendo que aquela pessoa que sofria o ataque daquele demônio, sofria isso desde a infância. Aí tem gente que fala que é ignorância. Não, porque os anjinhos protegem os filhos. Se não dá cobertura espiritual, como é que você quer que o seu filho seja protegido? Ah, porque toda criança os anjinhos protegem. Você é autoridade na tua casa. Preciso retomar a mensagem? Qualquer coisa que você não entendeu, fica para o segundo culto, ouve de novo. Tem gente que não entende da primeira vez, tem que desenhar, né? Não tem problema, fica. Eu sou assim de vez em quando, tem que ouvir 2, 3 vezes. Você não entendeu? Ouve de novo essa mensagem. Você é autoridade na tua casa. A aliança de sangue é feita com você. Você tem que proteger. E quando você peca, você abre porta de iniquidade na sua descendência. Então tem que começar na tua vida. Você tem que fechar a porta. Você tem que andar na luz. Você tem que andar em santidade. E desta forma você vai gerar uma fortaleza na vida dos seus filhos. Quanto tempo está assim? Perguntou Jesus. Desde a infância. Alguns sinais. Agora, por favor, eu vou dar alguns sinais de que seus filhos podem ou não estar sendo oprimidos pelas trevas. Isso aqui é questão de discernimento. Não estou dizendo que tudo é por causa de demônio. Você tem que orar, você tem que falar: Espírito Santo, me dê discernimento. Será que é o caso aqui da minha filha? Tem questões patológicas que tem que passar por psicólogos, tem que passar por médicos. Mas, por exemplo, uma das questões que eu vejo que pode ser opressão maligna é enfermidade constante. Sem explicação, do nada, vem um febrão, corre na Unimed, não tem nada. Mas nem a garganta, nem um dentinho nascendo, nada. Pô, mas estava com um febrão de 40. E é constante, não é uma vez ou outra, não. É constante, é sempre. Criança sofrendo com insônia, pesadelos, pavor noturno. Eu me lembro, queridos, como se fosse hoje. Eu estava dormindo na casa da minha avó, devia ter uns 5 anos, eu acho. 4 a 5 anos. Olha só, porque eu estou me lembrando agora. E eu então, foi começar um filme. E aí era um filme de terror. E aí minha tia falou assim: não, vai para o quarto, vai dormir. Aí eu fui para o quarto. Mas criança curiosa, não quer dormir não. E a porta do quarto dava para a sala, dava para ver a televisão. Eu agachei e comecei a olhar por baixo da porta. E naquele tempo nem era tanto terror assim, né? Mas aquilo me marcou. E eu me lembro que eu passava noites em claro, com sono, com pesadelos. Pai, será que você está certo que nas vezes que você pecou com a pornografia, você procurou se proteger de todos os lados, que ninguém estava vendo? Você tem certeza que em alguma dessas vezes um filho teu não estava te espiando e você nem percebeu? Medo excessivo, afrontas sem razão, rebeldia. Teu filho passa a ser um rebelde, sem razão. A Bíblia fala que o pecado da rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Isso é muito forte. Isolamento, introspecção, depressão, desequilíbrio emocional, compulsões alimentares, automutilação, pensamentos negativos sobre Deus, assim como blasfêmias e brincadeiras sobre coisas espirituais, resistência à fé, palavreado, agressividade, falta de perdão, distúrbios sexuais, tendências suicidas. Para mim são evidências de uma possível opressão maligna, satânica, demoníaca sobre a vida dos seus filhos. Abram seus olhos. Abram seus olhos. Esteja pronto para crescer espiritualmente. Versículo 22 de Marcos 9. Aquela mulher chega para Jesus: mas se podes fazer alguma coisa, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade.
lá no versículo 24. Presta atenção. Você tem que crescer constantemente, pai. Quem já viajou de avião? Quem já viajou naqueles aviões onde a aeromoça fala, tem que colocar o oxigênio aqui. Já viram isso? O que ela fala? Primeiro, coloque em você. Coloque o oxigênio em você. Você está com um filho no colo, está com alguém do seu lado, com criança. Primeiro coloque em você. Primeiro é meu filho. Primeiro. Tá bom, bocó. Aí você vai desmaiar, nem você nem seu filho. É a mesma coisa na vida espiritual. Primeiro você. Eu quero meu filho protegido, mas primeiro você. Você tem que estar apegada, você tem que estar em santidade. Você tem que viver o melhor com Deus e de Deus. Então, livre-se dos pontos de apoio. Domingo que vem, não deixa nada em casa. Eu estou em dúvida, joga fora. Não vai te fazer falta. Limpa a tua casa. Peça perdão para os seus filhos. Recorra a Jesus com fé, em quebrantamento. Tudo é possível aquele que crê. Palavra lá em Marcos 7, 25. Veio e lançou-se aos seus pés. Quebrantamento. Vá a Jesus. Ele vai te ajudar a cuidar da tua casa. Eu creio nisso. Repare as brechas através da intercessão. Seja um intercessor da sua casa. Querido, Jesus disse, por causa da tua resposta, mulher, o demônio já saiu. Ela se quebrantou, ela buscou a Jesus, ela recebeu. E você vai receber na tua casa também o livramento em nome do Senhor. Tenha certeza, a libertação, cura e reconstituição em Jesus. Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou de volta ao seu pai. Lucas 9, 42. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e os corações dos filhos se voltem para os pais. Malaquias 4, 6, Lucas. Eu creio que vai ser assim na tua casa também. Você crê nisso?